Meu povo, e se o T'Challa, nosso querido Pantera Negra, se tornasse o Senhor das Estrelas? Bom, o novo episódio de What If já está disponível no Disney Plus, né? E hoje eu vou comentar um pouco, né, o que eu achei dessa nova história, desse novo caminho que a história de T'Challa tomou, né? Porém, antes de começar a falar sobre o episódio, eu vou lembrar, o vídeo vai ter spoilers, então se você tem algum problema com isso, eu aconselho você a parar aqui agora, ir lá no Disney Plus, assistir o episódio e depois retornar para poder conferir esse vídeo. Porém, se você não tem problema nenhum com spoilers, né, e quiser continuar com sua conta e risco também, vá em frente. Nada mais justo do que começar esse vídeo, né, falando que esse episódio, ele é uma carta de amor a Chadwick Boseman, né, nosso querido Pantera Negra, que nos deixou lá no ano passado. Então, todos os fãs do personagem, né, e também do ator, obviamente, vão sentir uma saudade ao assistir o episódio, porque o ator, né, dublou o T'Challa não só nesse episódio, mas em outros 3 episódios que ainda vão sair da série. Então esse foi o último trabalho dele. E à medida que o episódio vai seguindo, a gente vai tendo essa saudade, né? O coração vai ficando quentinho. E tem determinadas cenas que nos dá a sensação de que ela foi feita propositalmente para poder lembrar do ator. Por exemplo, tem um determinado momento em que o rei T'Chaka manda, na verdade, né, T'Challa vê uma mensagem do pai. E aí essa mensagem, uma mensagem já antiga, né? E a sensação que me deu foi que essa mensagem ela foi gravada logo após o falecimento do ator e que foi colocada no episódio justamente como uma forma de homenagem, porque T'Chaka fala, né, que vai procurar o filho, não importa onde ele esteja, e que ele sempre vai ser lembrado. Então, meio que me deu essa sensação de que essa cena em particular foi feita após a série já ter sido terminada, né? E também, infelizmente, após o falecimento do ator, e que foi colocada como uma espécie de homenagem ali. Por quê? Porque esse episódio, além, obviamente, né, de todas as cenas de ação, de toda a comédia que traz, também é um episódio sobre família. E nós temos aí, né, a relação não só de T'Challa com Yondu, porque, diferente de Guardiões da Galáxia, aqui Yondu, ele não sequestra Peter Quill, né? Os capangas dele acabam sequestrando uma outra criança, e essa criança é ninguém menos do que T'Challa. Então a história acaba indo por um outro caminho, né? T'Challa se torna famoso no universo, né? Ele assume o manto de Senhor das Estrelas, diferente de Peter Quill, que não é conhecido, que se deu esse nome, né? E literalmente ninguém conhece ele, todo mundo faz piada. Aqui não, aqui T'Challa é conhecido, ele é respeitado, e ele é uma espécie de Robin Hood do espaço, porque ele tira dos ricos para poder dar para aqueles mais necessitados na galáxia. E o interessante disso tudo é porque os saqueadores, né, eles estão presentes, Yondu e os outros membros da equipe também estão presentes, porém nós temos algumas surpresas. Surpresas essas muito interessantes e que nessa história em particular, diferente de Capitã Carter, é muito diferente do filme, né? Porque nós temos, como eu já mencionei, um novo caminho a ser seguido, né? E tudo isso começou justamente com a mudança que é o T'Challa no papel do Senhor das Estrelas. Uma das principais mudanças do episódio é em relação a ninguém menos do que Thanos. Sim, nessa realidade, né, Thanos não fez o estalo, Thanos não se tornou o titã louco, por assim dizer, que nós conhecemos na Saga do Infinito. Porém, tem brincadeiras a respeito disso, porque ele queria, de fato, destruir metade da existência, né, para poder conservar toda como é que eu posso falar, né? Como ele mesmo disse, trazer esse balanço para o universo. Porém, T'Challa conseguiu convencer Thanos a não fazer isso, como na lábia. Ele conversa, ele consegue fazer Thanos enxergar que o que ele está fazendo é errado. Porém, Thanos acaba recebendo o apelido, né, de Capitão Louco, ou Capitão Genocida, porque ele ainda tem essa ideia de que metade da existência precisa ser aniquilada para a galáxia voltar a seu balanço inicial, né? E aí Thanos meio que entra para os saqueadores, tem essa comédia aí por trás, né? Temos também a figura da Nébula, uma Nébula aqui muito diferente da Nébula que nós vimos tanto em Guardiões da Galáxia quanto em Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. Primeiro porque a Nébula tem cabelo, ela tem uma longa cabeleira loira, e também porque a personalidade dela tá muito diferente. Se eu pudesse comparar, eu compararia a Nébula como uma personagem, por exemplo, de 007. Ela poderia muito bem ser uma Bond Girl, porque toda a atitude que ela tem, né? Ela tem toda a questão da femme fatale, ela tá ali ajudando em alguns momentos, porém, em determinado momento, ela meio que troca de lado, porém ela revela, né, que faz tudo parte do plano de T'Challa, então tem essa brincadeira aí, uma brincadeira muito engraçada, né?
Uma brincadeira que provavelmente daria certo no universo Marvel normal, né? Fora dessa realidade. Porém, aí vamos ter que esperar para ver, né? O que a nébula da nossa realidade vai trazer de novo e se vai ter alguns pontos com essa nébula dessa nova Terra, né? Desse novo universo. Um outro ponto interessante aqui é que como Thanos não se tornou, né, o Titã Conquistador, alguém assumiu seu posto. E esse alguém é ninguém menos do que o Colecionador. Sim, o Colecionador tá aí, né? Pegou o posto que era de Thanos, agora ele literalmente controla a galáxia, por assim dizer, né? Ele continua colecionando pessoas e objetos, porém agora ele é temido no submundo, né? Ele basicamente virou, como eu posso dizer, meio que um mafioso. Eu poderia comparar com o Poderoso Chefão. Ele controla todo esse submundo, né? Toda essa rede de compras e vendas, e ele é protegido por ninguém menos, ninguém mais do que a Ordem Negra. Sim, a Ordem Negra aparece nesse episódio. Próxima meia-noite é a que mais fala, né? Assim como acontece em Vingadores Guerra Infinita. Temos um pouco também ali de Corvus Glaive aparecendo. Então, temos essa dinâmica. Eles estão enfrentando os saqueadores, né? Os Ravagers. E é uma sequência muito interessante, porque é uma outra perspectiva que nós temos da Ordem Negra, né? Eles trabalhando por um outro vilão, e nesse caso é o Colecionador, né? E também tem meio que sentido o fato do Colecionador estar ali, por quê? Porque T'Challa, ele e os saqueadores, obviamente, né, eles estão atrás de um objeto, né, de uma planta que tem a capacidade de terraformar planetas para que eles se tornem meio que, por assim dizer, propícios à plantação, né, que cresça, que a partir dessa fauna e dessa flora também se gerem novos alimentos, e esses alimentos podem literalmente ser espalhados pela galáxia a fim de que planetas menos desenvolvidos, né, que tenham menos recurso alimentício, consigam ser beneficiados com essa terraformação. Como mencionei, esse episódio é um episódio bem família. Temos aí a relação de T'Challa com seu pai T'Chaka, né? Temos também a relação de Thanos com Nebula. É bem interessante nós vemos esses dois interagir nessa realidade, né? Porque acaba sendo uma relação pai e filha bem engraçada, porque eles tentam ficar amigos, né? Depois de tudo que Thanos tentou fazer. T'Challa até fala que indicou isso para uma terapia, né? Para eles tentarem resolver esse problema de pai e filha. E à medida que o episódio vai avançando, eles vão conseguindo meio que resolver esse dilema entre eles. Yondu e T'Challa também tem seu momento ali íntimo, né? Yondu em alguns momentos chama T'Challa, obviamente, de filho, né? Igual aconteceu com Peter Quill e Yondu lá em Guardiões da Galáxia também. É interessante porque Quill aparece no final do episódio, né? Ego aparece para poder pegar o filho. Então, nessa realidade, Quill não foi para o espaço. Ego foi para a Terra atrás do filho, provavelmente para poder drenar, né, sua energia vital, igual aconteceu, na verdade, igual iria acontecer, né, em Guardiões da Galáxia 2, porém ele foi impedido. Então, como mencionei, por mais que tenha toda a cena de ação, o cerne do episódio, né, o núcleo dele, é toda a questão familiar, é toda a questão das relações, né, e isso torna o episódio muito mais comovente, né, porque como eu mencionei, é um episódio em que Chadwick tá dublando T'Challa de novo, então baixa aquela saudade, né, tem momentos ali que são muito fortes. No final, T'Challa volta para a Terra, né? Ele vai para o Wakanda, ele reencontra a família dele. Então, tem todo esse sentimentalismo, e um sentimentalismo bom. É aquele episódio que você, por mais que ele seja sentimental, que ele te toque, ele não te deixa triste, ele te deixa feliz. E acaba sendo uma grande homenagem ao ator, né, que interpretou aí nosso Pantera Negra e que vai deixar muitas saudades. Como é uma nova realidade, o episódio ele também traz muitas referências, né, muitos easter eggs. Temos aí a presença de ninguém menos do que Howard, o Pato, né, que alguns fãs vão lembrar que apareceu em Guardiões da Galáxia 1 e 2. Também tem seu filme lá antigo, né, que muita gente fala que é um dos melhores filmes que a Marvel já fez, né? Muitos fãs clamam para que Howard volte mais produções, então ele aparece nesse episódio. Temos também a participação de Cosmos, né, o cachorro com a roupa de astronauta, né, que também apareceu na cena pós-crédito de Guardiões da Galáxia. Ele aparece aqui também, ele meio que é adotado por Thanos, né? Ele entra para os saqueadores. Tem uma determinada cena em que T'Challa passa, né, por várias naves até encontrar a nave de Wakanda. E entre essas naves nós temos muitas referências. Por exemplo, nós temos a nave que o Grão-Mestre usa para fugir em Thor Ragnarok. Nós temos uma nave dos Capangas de Ronan em Guardiões da Galáxia. Nós temos a nave que Hank Pym usa em Homem-Formiga e a Vespa para poder ir para o reino quântico. Nós temos uma nave
que é uma referência à nave dos Eternos dos quadrinhos, ela é muito parecida. Temos uma nave também da Tropa Nova, e algumas pessoas estão dizendo que nessa mesma cena da nave, tem uma nave ao fundo que parece muito uma X-Wing de Star Wars. Porém, né, nunca vamos saber, a não ser que confirmem, já que o design dela e as asas lembram um pouco uma X-Wing, mas aí fica a dúvida, né? Fica esse easter egg aí para poder saber se é verdade ou não. No todo, o episódio foi muito bom, eu gostei bastante, né? Ele me deu uma sensação de saudade, de coração quentinho por causa de Chadwick. Porém, ele é um episódio muito bem construído, toda a cena de ação e animação, né, foi muito bem feita, ele tem momentos de piada, mas ele tem também momentos sérios, né? Foi, até agora, eu ia dizer que era o melhor episódio de What If, porém nós só temos 2 episódios, né? Ele é tão bom quanto o da Capitã Carter, porém, diferente do Capitã Carter, ele mexe mais com essas mudanças na realidade, né? Ele mexe mais com, literalmente, o e se, tá? Toda essa mudança, né? Eu fiquei curioso para poder saber como esse mundo do Star-Lord, né? Do Senhor das Estrelas com o T'Challa tá, né? O que aconteceu, porque o Grão-Mestre também tem outros troféus e outros heróis, como o escudo do Capitão América, o elmo da Hela, o próprio martelo do Thor. Então ele deve ter destruído os Vingadores, né? Fica aí essa dúvida pra gente poder saber se isso vai ser mostrado em algum próximo episódio no futuro ou se ficou apenas como referência. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Eu tentei ao máximo resumir ele, porém trazendo pontos que eu achei importantes. Deixa aqui nos comentários, né, o que foi que vocês acharam do episódio, o que vocês estão achando da série como um todo, né, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, né, compartilhar com aquele seu amigo, deixar aquele like, né, que vocês já estão acostumados. Também não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no @MegaHeroOficial, tanto no Twitter quanto no Instagram, né? Acompanhar nosso podcast, o Heróis do Megaverso, porque sempre está saindo edição nova. Acessar nosso hub, né? Que é o nosso site, o www.megahero.com.br, porque todos os nossos vídeos são postados lá. Temos matérias novas, nossos episódios do podcast também são postados lá, né? Então fiquem ligados, né, em tudo isso. E nos vemos na próxima e desperte o herói que há em você.